Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. É, Antes de continuar o vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Para você receber as novidades e, se possível, compartilhe esses vídeos. Né? A gente está aqui numa luta constante, tá? E se quiser ajudar o canal, tá? Eu vou mostrar aqui, porque as pessoas pedem, tem que mostrar, porque senão o pessoal não consegue gravar, anotar. Né? Então, tá aqui, ó. Aqui embaixo, olha, tá? robsonrmt@gmail.com, tá? Então, as pessoas pedem, a gente pede, pessoal, porque a forma como a gente tem de colaborar com os outros é essa solidariedade. Né? Eu vejo muito essas coisas assim, e as pessoas já estão tão com gato escaldado tem medo de água fria, porque as pessoas estão vendo a exploração de algumas pessoas por aí, alguns canais, igrejas, etc. e tal, né? Mas não se trata disso aqui, tá? Se trata da gente poder ajudar o canal a melhorar e, né, umas 6 pessoas, mais ou menos 7 pessoas, têm ajudado a gente, né? E eu sempre agradeço muito a todos que têm ajudado, seja com comentários, seja financeiramente. Né? Aos meus amigos lá de Macapá, né? Que sempre estão vendo nossos canais, nossos vídeos e estão nos dando esse incentivo, ok? O nosso canal ele tem um propósito. Não sei se você já percebeu. Tá? Mas quando você chega aqui, o nome do canal é O Gnóstico. Então, portanto, eu sou gnóstico. E, ao mesmo tempo, exognóstico. Por quê? Porque eu interpreto a gnose a partir de uma visão da existência de seres, sejam chamados não humanos ou extraterrestres. Ok? Portanto, também nós temos uma didática aqui no canal, que é juntar as peças do tabuleiro, as escritas da Suméria, a Bíblia e os escritos gnósticos. Ok? Tá? Então, para nós não há separação entre Anunnaki, Elohim e Arconte. Não existe. Como não existe separação entre Enlil, tá? Javé, ou Jeová, ou Alá, ou Brahma e Aldabaoth. Ok? Não existe. Para nós, nesse canal, são os mesmos seres. Ok? Eu falo isso para já começar a deixar você muito tranquilo. A outra coisa é que a gente aqui tem leituras. Né? A gente usa muita pesquisa de materiais em alemão, inglês, francês, espanhol. Aqui no Brasil há muito pouca coisa sobre a gnose ou sobre outro conteúdo que seja um pouco mais profundo. Tá? Sendo assim, eu quero falar para vocês que nós estamos aqui vamos começar aqui um processo de enfoque, tá? Que se chama Deuses Ocultos, tá? Vamos chamar né, os vídeos de Deuses Ocultos, ok? Por quê? Porque nós vamos descobrir que durante muito tempo foi a cultura judaica cristã moldou a mentalidade das pessoas, ok? Moldou a mentalidade das pessoas. Fez com que essa cultura ocidental
se conformasse a uma visão judaica falsa, um cristianismo falso, tá? Portanto, as pessoas foram induzidas a crer em um Deus que não existe e que nem é Deus, tá? Que nem é Deus. Bem aqui, eu tenho um livro de um tal Tony Evans. O nome do livro é Deus é Tremendo. E aí, quando você pega, quando eu era religioso, aí ele diz o seguinte: Deus é os atributos de Deus. Olha só, claro que ele está falando do Deus da Bíblia. Plenitude, santidade, soberania, glória, onisciência, onipresença, onipotência, sabedoria, palavra, bondade, ira, amor, graça e encarnação. O nome desse livro aqui, ó. Mas eu nem vou usar isso aqui, porque eles pegam os textos que é conveniente para enfiar uma teologia e uma doutrina mentirosa. Ok? Certo? Muito bem. Então vamos começar dando uma introdução sobre o seguinte aspecto. Onde e como começou essa ideia de monolatria? Eu vou usar o termo monolatria, tá? Mas as pessoas usam a ideia de que houve um período onde teve o processo de politeísmo, enoteísmo e monoteísmo, tá? Então, se a gente puder clarear isso aí, nós vamos ver o seguinte, tá? Então, deixa eu usar aqui a minha caneta. Então, houve o politeísmo, a caneta não presta, olha para tudo, né? Vocês veem, eu risco muito, as canetas vão se esvaziando, tá? Houve o politeísmo, que sempre aconteceu, e ele está presente na Bíblia. O enoteísmo, e o monoteísmo. Tá? Então, essas três correntes aqui, tá? Elas existiram dentro da Bíblia. E eles sabem perfeitamente que esse Deus que eles dizem ser, né, o Hashem, o Adonai, o Eterno, não é Deus, nunca foi. E toda a Bíblia é um plágio sofisticado do que foi encontrado na Suméria. Agora, é claro, você não espere que esses pessoal vão reconhecer isso, né? Porque o dia que eles disserem que isso é verdade, as igrejas esvaziam, as pessoas procuram beco, vão ser libertadas, e eles vão perder o salário e o cargo deles. Por sinal, muito bem remunerados. Né? Certo? E a gente vai vendo que por trás da história da Bíblia se construiu uma história também para a nossa cultura mentirosa. Ok? Primeiro, porque tentaram herdar a terra de Israel, levaram no grito, terra de Israel. Né? Levaram no grito. Por que levaram no grito? Porque lá já habitavam pessoas. Então esse povo de Israel é um povo lá da Casária. O cara resolveu se converter e converteu toda a população dele para serem o judaísmo. Não tem nada a ver com 12 tribos de Israel.
Eles não têm sangue semita. Tá? Portanto, eles estão no lugar errado, na hora errada e no momento errado. Certo? E talvez o preço seja muito caro por tudo isso que está acontecendo. Eu não digo isso com satisfação, não. Eu digo isso com muita tristeza, porque os judeus casaristas, portanto originários da Casares, que não tem nada a ver com os sefaditas, são esses caras aí, branquinho, tudo bonitinho, com cara de alemão, com cara de... e que querem implantar um projeto teocrático, sionista, nos países pelo mundo todo. Eles se infiltram em todo canto e manipulam, porque eles têm o poder econômico, poder da comunicação, poderio militar e etc. Eles dominaram os Estados Unidos e a Inglaterra. Tá? Vocês sabem que eu já falei sobre as 13 famílias. Então, você vai perceber que a história da Bíblia é uma história manipulada, principalmente por Esdras, Neemias, o rei Josias e por aí vai, ok? Tem muita coisa enganosa que esse pessoal gosta de nos fazer crer que é verdade, tá? Para você ter uma ideia, recentemente o embaixador de Israel no Brasil resolveu criticar o Brasil. Se eu sou presidente, já tinha mandado embora. Mandado pegar beco. Correto? Mas esse presidente aí fica com essa ideia de paz, paz para cá, paz para ali, paz para lá. Eu acho assim, sabe? A intenção dele é boa. Mas me perdoe, se ele não for um pouquinho mais altivo, ele vai ser engolido e depois não vai sobrar nenhum cacareco de nada. Tá? Esse amedrontamento de dizer, dar nome ao que é verdadeiro, não, mas ele é estadista, ele tem que falar, ele não pode tomar partido de um lado ou de outro, é mesmo, né? Então isso vai contra as concepções dele, contra as ideias sindicais. De quem lado ele ficava nas lutas sindicais? Lado dos trabalhadores, né, meu? Ou você esqueceu que você ficava do lado do oprimido e agora resolveu optar pela neutralidade? Agora eu não vou defender, vou criticar o Hamas, mas também vou criticar a Israel. Qual é o medo, meu amigo, presidente do Brasil, que você tem? É porque os sionistas estão tudo lá dentro do teu governo, não é? Como estava no governo passado. Aí tem um monte de sionista, um monte de maçom infiltrado no teu governo, que estavam no outro e etc e tal, um monte de fundamentalista religioso que estão por aí espalhado. Então, a gente só conhece as coisas estudando. E esse canal aqui estuda. Esse canal aqui não é de firula. Esse canal aqui não é de um amador que caiu aqui e fica, falando um monte de lorota, né? Por isso eu me esforço para conhecer as coisas, ok? Muito bem, dada essa introdução, meu amigo, vamos para o que é importante, tá? Muito bem. De logo eu quero dizer o seguinte para você, olha, não é para você pegar a sua Bíblia e abandonar, não. Ao contrário, se você tiver condições,
Compre várias traduções da Bíblia para você poder compreender as coisas. Tá? Por quê? Porque eu vou mostrar uma coisa aqui para você que é importante. Veja só. Tá? Quando você pega uma Bíblia que nem essa aqui, lançada recente pela Edições Paulinas, uma editora católica, e você vai aqui no Gênesis, na abertura aqui, tá? Ele vai dizer assim mesmo, ó, no início Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia terra na superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Isso aqui, traduzido do jeito que está, é um engano. Para você entender o que está escrito aqui, você precisa entender a literalidade do texto. Ou, no mínimo, você tem que entender de filologia, ou de gramática hebraica, ou saber um pouco do paleo-hebraico, do proto-hebraico, tá? Porque senão você não vai. Bem, caiu aqui. Agora você pega essa outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Judaica Completa. Tá? Bem, aí você vai lá no Bereshit, e ele diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, havia trevas sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas. Nada de extraordinário. Está igualzinho a outra. Ok? É porque eles não querem traduzir da forma correta. Por quê? Porque se eles traduzirem da forma correta, eles vão ter que explicar as coisas. E eles não querem explicar. Então, bora lá. Aí você vai pregar essa Bíblia aqui, a Bíblia Dalet. E ela diz assim, no princípio, Elohim criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim, ele já traduziu errado, porque ele era para ter traduzido o Ruach de Elohim, né? Mas ele optou por espírito de Elohim, que é também uma tentativa meio de engodo, né? O espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. Eu converso com o escritor dessa Bíblia de vez em quando, mas, lamentavelmente, ele devia ter feito a tradução correta. Tá? Tudo bem. Aí nós vamos pegar uma outra Bíblia aqui. Tá? Olha só. Eu vou pegar a Torá Hebraica Peshita, do Rabino, acho, Shimon HaKohen Haim. Tá? E aí a gente vai lá no Gênesis, capítulo 1, e você vai ver ele dizendo o seguinte, no princípio criou Elohim os céus e a terra, tá? A terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, e o Ruá, olha só, e o Ruá de Elohim, tá? Se movia sobre a face das águas. Ok? Aí já mudou. Você está percebendo a mudança e a alteração? Tem outra Bíblia aqui, mas eu não vou pegar ela, tá? Porque eu quero que vocês entendam o que é e como é que se dá esses graus de manipulação de textos bíblicos, tá? Certo? Muito bem. Tá? Então, primeiro você começa a entender que a palavra Elohim, ela é plural de Elohá e de El. Tá? Então a palavra El, Il, Ilu, tá? Elohá, tudo é singular. Elohim é plural.
Allahá também é plural, porque essa aqui é uma tradução da Peshitta. Deve estar saindo, mas eu vou mostrar algo aqui para vocês. Então, Allahá. Tá? Então você vai ouvindo que, prestando atenção, que o texto bíblico em si, além de uma tradução que se faz propositalmente para forçar que a palavra Elohim, que é plural, mas ela está precedida de um verbo no singular. Portanto, os judeus, né, espertamente, garoto esperto, resolveram criar uma gramática que, bem aqui, entendeu? Se tiver um singular, um verbo no singular aqui ou aqui, se traduz no singular isso aqui. Garoto esperto, né? Por quê? Porque o que eles querem? Eles querem que se creia, tá, que a monolatria ou o monoteísmo sempre existiu na Bíblia. Mentira. Eles são mentirosos. Eles sabem disso. Tá? Tanto que esse povo, eles são fascinados pelos Midrashim, pelo Talmud, pela Kabbalah, né? Mas vamos lá. Além da tradução errada, eu já mostrei para vocês que a palavra Bereshit ou Reshit quer dizer dentro de algo, né? Por meio de algo, certo? Então você poderia traduzir por meio de um princípio, tá? Se a gente quiser ser mais ousado. Aí você vai entender que lá no grego, na tradução grega, na Bíblia grega, está escrito a palavra enarguê. Enarguê queria dizer princípio, substância, e etc. e tal. Que é uma palavra, a palavra grega, mas tem sentido, todo um sentido por trás da palavra arguê. Quando você vai no comentários das Bíblias, em algumas Bíblias, eles vão dizer que enarguê quer dizer também sabedoria. Arguê quer dizer sabedoria. E reshit quer dizer também sabedoria. Ok? Dorme com essa. Então, se isso quer dizer sabedoria, por que não se traduz a palavra por meio da sabedoria se criou os Elohim, o céu e a terra? Ficaria muito mais bonito. Mas como eles não querem colocar uma deusa, né, como uma entidade, né, então, no grego, já pensou de botar por meio de Sofia, se criou os Elohim, os Theoi, tá? Os céus e a terra. Né? Imagina uma Bíblia sendo traduzida e colocado que a deusa foi a substância usada pelo Demiurgo para criar as coisas. Ela é a substância primordial. E aí alguns estudiosos tentam associar a figura de Sofia à figura do Logos, o que é uma mentira, o que é uma trapaça, porque quando em João capítulo 1 se diz em arge enologos, em enrologos e em oprostoteon, no princípio era o Logos. Se você vai procurar o sentido dessa palavra no dicionário grego,
tá? Você vai entender que o Logos não quer dizer a mesma coisa que sabedoria. Certo? Então eles tentam dizer o seguinte, que no princípio da criação de tudo estava o Cristo. E foi por meio do Cristo que o Yaldabaoth, o Javé Jeová, criou todas as coisas. Sendo assim, Cristo é maior que Jeová. Portanto, ele não pode ser filho de Jeová. E nunca foi filho de Jeová e nem a encarnação de Jeová. Correto? Então, primeiro há uma manipulação nas traduções do texto. Por que eles não pegam uma Bíblia e fazem uma tradução, tá? Diríamos assim, uma tradução mais literal, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a minha fonte de pesquisa, tá? Vou já mostrar aqui uma coisa para vocês que é muito interessante, tá? Eu vou pegar aqui, tá? Vou procurar aqui, pessoal, ver se eu encontro aqui uma coisa. Tá, eu encontrei. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que tem um projeto chamado Bíblia Livre, feito pelo tradutor. Eu vou descobrir o tradutor e vou falar aqui para vocês, tá? Mas assim, ó, tipo aqui, ó, tá aqui, ó, ele está fazendo uma tradução literal dos textos. Ah, bem aqui, ó, vou botar bem aqui. Não sei se vai dar para ver por causa da luminosidade, né? Mas ele diz aqui assim, ó, no princípio do criar de Elohim os céus e a terra, então a terra está uma desolação e um deserto, pois tem treva sobre a face do abismo. E um vento tempestuoso sopra sobre a face das águas. Uma tradução completamente diferente. Por quê? Porque ele está traduzindo palavra por palavra no sentido literal daquilo que a palavra está expressando. Tá? Então, o que é que acontece com as nossas traduções de Bíblia? Então você pega uma Bíblia, você compra uma Bíblia, qualquer Bíblia, você lê, né? Eles tentam botar na sua cabeça que aquele ali é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, santo, puro, etc. e tal. Quando a gente começa a ler os primeiros capítulos do Gênesis, a gente já começa a ver que esse Deus não é onisciente, não é onipotente, nem é onipresente. Acabou a história. Tá? E é isso que nós vamos estudar agora. Tá? Pelo menos em parte. Tá? Certo? Para você entender. Vamos lá. Moisés é considerado o fundador do monoteísmo judaico, a partir do qual todas as elaborações posteriores do monoteísmo se desenvolveram. Voltemos a isto no momento, mas sem salientar que o politeísmo era o estado natural e primordial do pensamento religioso dos povos antigos. As culturas que chamamos de primitiva tinham uma multiplicidade de divindades. O conceito de uma divindade única era praticamente inexistente nas civilizações antigas, e seus muitos deuses
possuem características que os tornavam únicos em nível individual. O homem dito primitivo teve que lidar com um panteão de deuses estruturado, tá? Numa hierarquia clara e caracterizado por diferentes níveis de conhecimento e poder. Dentro deste espectro diversificado, o homem primitivo encontrou muitas divindades individuais que distinguia nos momentos de culto e às quais se dirigia de acordo com suas necessidades. Então, quando você ouve por aí de que sempre houve um único Deus, bem, de fato, existe a fonte de tudo. Não, porque seria impossível conceber outra ideia. Mas a fonte de tudo não é estes seres. Ok? Quando você, por exemplo, vai para a cultura da Índia, para o brahmanismo, você vê lá que eles têm vários deuses. Shiva, Brahma, Vishnu, e lá outros deuses, divindades, cada um servindo para alguma coisa, que os africanos tinham semelhante, porque o deus do ar, o deus do vento, o deus da água, o deus da floresta, o deus dos lugares abertos, o deus das pedreiras, o deus... Então, isso era comum nos tempos primeiros. Mas havia um outro problema. Não era só o politeísmo, era que aqui e acolá um Deus resolvia se destacar no meio dos outros. E às vezes existia até guerra entre eles. Ok? Existe a guerra, combate, para tomarem posse de alguma coisa, ou de grupos de pessoas, ou de ambiente. A cultura védica mostra isso com muita naturalidade. Nos livros que lá possui Bhagavad Gita, então, nos Puranas. Então, os deuses se comportavam muito humanamente. Se você pode entender isso. Então, eles eram muito mais humanos do que nós, no sentido assim, de que eles expressavam sentimentos, emoções, comiam, bebiam, lavavam os pés, lavavam a mão, viajavam em equipamentos, iam para um canto e ia por outro, alguns deles de estaturas enormes, chegando a mais de 4, 5 metros, 10 metros, por aí. Então, eles se faziam passar por deuses, porque lá no início, quem é que estava começando a surgir? O Homo erectus estava surgindo, o Homo Neandertal, o Homo habilis, o homem de Denisova, enfim, aí você vai toda uma classe, do gênero Homo, várias espécies do gênero Homo, até que esses seres resolveram fazer uma intervenção para criar um humano que fosse um pouquinho mais, diremos assim, habilidoso para se tornar escravo, para trabalhar no lugar dos deuses menores, porque existia o topo dos deuses, existia aqui o intermediário e existia aqui os da base, que eram praticamente sacrificados a fazer alguma coisa. Então você está entendendo o que nós estamos mostrando para você. E quando eles se davam com esta situação, às vezes eles tinham que escolher qual Deus eles queriam estar
Você me entende? Então, eu escolho tal. Aí ali tinha um clã que adorava um deus, ali tinha um clã que adorava outro. Então, portanto, existia multiplicidade, sim, de seres, tá? De divindades. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, há um certo momento da história, quando foi criada a Bíblia, que ela foi só criada lá no cativeiro da Babilônia, eles resolveram pegar textos sumérios, fazer uma imitação, e aí, como não era uma só pessoa escrevendo, eles decidiram que eles iam colocando as coisas do jeito deles. Na hora de remendar a coxa, aí a coisa complicou, né? Mas eles eram, e a Bíblia está repleta de pelo menos 20 divindades diferentes. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente entender. Tá? Aí, esses deuses eram especialistas em diversas áreas de conhecimento e aplicação prática, para você ter uma ideia. Tá? Por exemplo, o caso do Enki, tá? Que era o deus que entendia de genética, de ciência, né? E o Enlil, que já era o deus lá do vento, da tempestade, dessa coisa toda. Né? Ok? Certo? Esses deuses eram especialistas em diversas áreas de conhecimento e aplicação prática. De acordo com as histórias de diferentes povos antigos, os deuses deram ao homem o conhecimento teórico e técnico necessário para colocar em movimento o processo de civilização. A Mesopotâmia, a terra entre dois rios, o berço da civilização, segundo alguns, aqui encontramos as informações documentadas mais antigas sobre a história que ainda hoje chamamos de mitos. Tá? O progresso da investigação obriga-nos cada vez mais a considerar estes chamados mitos como relatos precisos de um passado antigo. Ok? Então, bora lá. Que é para que você, quando eu começar isso aqui é uma introdução para que a gente entre nos próximos vídeos sabendo em que nós estamos entrando. Milhares de tabuinhas cuneiformes encontradas onde hoje é o Iraque contêm relatos sobre a vida de divindades sumérias do passado distante, conhecidos por nós como Anunnaki. Os Anunnakis correspondem ao Netero dos egípcios e ao Ilu das culturas semíticas orientais e aos Elohim ou Baal dos povos semitas ocidentais. Vocês perceberam aí? Então, olha aqui. Ó. Vamos lá. Tá? Aqui, ó. Vamos lá. Os Anunnakis correspondem ao Netero dos egípcios, ao Ilu das culturas semíticas, tá? Semíticas orientais, aos Elohim ou Baal dos povos semitas do Ocidente. São os mesmos seres. Só que em cada cultura, o que é que acontecia? Eles recebiam nomes diferentes. Então, quando eu faço a relação entre os Anunnaki, os Elohim e os Arcontes, é porque são os mesmos seres, pessoal. Tá?
Devemos observar que continuamos a usar o termo divindades apenas, para, para nos adequarmos às convenções usadas nos textos padrões, tá? Reconhecendo que esses indivíduos não têm nada a ver com os conceitos de divino e sagrado. Portanto, eles não são esse conceito de Deus onisciente, onipotente, onipresente, eterno, coisa. Esqueça isso. Certo? Predominantemente na cultura contemporânea. O primeiro exemplo do monoteísmo na história do mundo antigo parece remontar ao século XIV a.C. e pensa-se que seja o resultado da chamada Revolução Amarna do faraó Amenhotep. Amenhotep III, ou melhor, quarto, da 18ª dinastia. Acredita-se que ele tenha introduzido a adoração a um Deus único, Atum, para substituir o politeísmo predominante. Então, a primeira tentativa de fazer, supostamente, introduzir a ideia de um Deus único foi feito pelo faraó Amenhotep IV. Certo? Ele queria implantar a divindade Atum. Aí vamos prestar atenção em um fato interessante. Disse-se, né, que o faraó constituiu uma cidade chamada de Tel El Amarna, dedicada explicitamente a novas religiões do movimento. Ele se autodenominou Akhenaton, em homenagem à divindade solar, cujo o culto ele tentou estabelecer. Essa tese predominante, embora alguns arqueólogos comecem a questionar o seu enquadramento histórico, contudo, desde que a figura do faraó monoteísta foi aceita, até o próprio Moisés foi identificado como Akhenaton. E vamos aqui, porque nós vamos mostrar, eu quero dizer para vocês que pesquisas arqueológicas não comprovam a existência de Moisés. E algumas pessoas associam o Akhenaton a Moisés, indicando que Akhenaton, por não ter conseguido implantar o monoteísmo no Egito, resolveu sair do Egito e levar um grupo com eles, que nunca foram escravos nenhum lá no Egito. Essa invenção de escravidão lá no Egito, isso foi história criada lá na Babilônia. Ok? E os Ibrim, ou os Ixos, estavam nesse grupo que saiu de lá, mas também outros grupos, inclusive egípcios, vieram junto nessa carrada de pessoas que saíram com o dito Moisés ou com o Akhenaton, que queria implantar uma espécie de divindade única. Então, existe aí uma forte pesquisa em torno disso. Certo? Várias hipóteses também ganham a aceitação em historiografias acadêmicas, como a teoria que vê Moisés como o sacerdote do culto de Atum. Até mesmo Sigmund Freud, em Moisés e o monoteísmo, observa as semelhanças entre a adoração
do deus egípcio do sol, Atum, e o monoteísmo mosaico. Então, você está vendo que, meus amigos, é o seguinte, observe bem isso aqui. O cara que não Freud, que observou que há uma similaridade entre o culto a Atum, que era o sol, e o culto de Moisés a um Deus único, tinha alguma coisa, o Deus solar, né? Aí você não acha estranho? Chega a imagem aqui. Você não acha estranho que o disco solar seja uma coisa muito presente nas figuras lá na Suméria, e nas outras culturas? Você não acha muito estranho que aqui para nós, a pé de ouvido, para ninguém não ouvir a gente, tem alguma coisa errada nisso, não tem? Você não percebeu que, por exemplo, a Igreja Católica resolveu fazer o aniversário do Jesus deles no dia 25 de janeiro, no solstício de verão, o Sol Invictus, que tem muita similaridade com Mitra? Você já observou aquele ostensório que eles levam de um canto para o outro, que na verdade é um sol que tem lá dentro uma hóstia chamada por eles consagrada, que eles insistem em dizer que é corpo de Cristo? Que é corpo de Jesus? Que toda missa morre e ressuscita? Não vamos entrar nas minúcias disso por enquanto. Faça uma análise do que esse Deus de Israel e observe que o Deus de Israel é um entre muitos Elohim. Não, mas Robson não pode ser, não tem como ser, não sacrifica a minha fé. Eu sou crente, eu acredito na inerrância da Bíblia. Que o Hashem escreveu a Bíblia, né? Cria vergonha. Vai procurar estudar. Vai na corda de teu pastor, do teu padre, do teu rabino, que você vai ver onde você vai parar. Quando a gente pega o Gênesis 32, não, o Deuteronômio 32, bora aqui. Vamos aqui. Deuteronômio 32. Olha só o que acontece. 32. No versículo 8, ele diz o seguinte: quando El Elyon distribuía as heranças às nações, quando El Elyon, isso é uma divindade, não é o Javé, o Jeová, não é o Hashem, as nações, quando separava os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Elohim, conforme os filhos dos deuses. Aí,
olha o que o El Elyon vai fazer, né? Quando o Elyon vai fazer, olha só, porque a porção, e aqui ele traduz o tetagrama como Iauá, é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Portanto, o que foi dado para o Hashem? Tá? Para o Jeová, para o Yahu. Que aí agora tem, meu amigo, tem vários nomes dados ao tetagrama. Tá? O que foi dado para eles? Para ele? A casa de Jacó, simples assim. As divindades se reuniram, né, a Assembleia Divina, e disseram para ele, olha, a tua parte é a casa de Jacó, esse grupo aqui, tá? Acabou. É como um pai dividindo a herança. Segundo alguns, eram 70 divindades, né? Então, portanto, El era o pai dessas divindades. Então, ele chamado Elohim, né? Ou então o Anu, que é o pai dos Anunnaki, certo? E o Yehudabaoth seria mais ou menos com os arcontes. Então, bora dividir, bora. Então, bora dividir as terras, bora, tal. Separa os povos aí, aquelas coisas, né? Olha, a tua parte, ô Jeová, é a casa de Jacó, meu filho. Só isso aí. Tá? O resto é dos outros. Né? Então, uma leitura desatenta, as pessoas ficam perdidas, né? Várias hipóteses também ganham aceitação na historiografia acadêmica, né? De que Moisés teria sido sacerdote de Atom. Até mesmo Sigmund Freud pensou isso aí, né? De acordo com esta hipótese, Moisés era um egípcio próximo do faraó Akhenaton, com quem partilhava uma visão religiosa monoteísta. Após a morte do faraó e a subsequente restauração politeísta, Moisés teria decidido deixar o Egito, acompanhado pelos seus seguidores, que ainda aderiam ao culto de Atom, e pelos povos semitas das províncias sobre os quais tinha alguma influência. Você está me entendendo? Né? Está entendendo aí, meu filho? Vem para cá. Então, o que ele faz? Akhenaton morre. Ele é sacerdote lá. Ele tinha a mesma ideia que Akhenaton. Né? Então, morreu Akhenaton. Porque ele diz, eu vou sair daqui, né? E vou levar comigo os que têm essa ideia de adoração a Atom, e vou levar junto mais aí um grupo de pessoas que vão me acompanhar das províncias. Não era escravo nada, foram com ele. E aí, ele como um sacerdote de Atom ou de Akhenaton, ele sabia os manuseios de muitos elementos alquímicos. Tá? E Moisés decidiu, aquela coisa da briga de Moisés com o faraó ali, aquilo ali, né, segundo alguns, não existiu. Mas mesmo que tenha existido, aquilo foi um genocídio de crianças que não tem precedente. Quer dizer, os caras já começaram errado, matando pessoas que não tinham nada a ver. E esse Deus também. Já começou assassinando pessoas. Tá? Então, o que acontece? Sai de lá e resolve implantar um monoteísmo. Bem, mas ele não ia dar um nome e dizer que era Atom. Né? Ele deve ter dito, olha, ele vai lá para... Lembre-se que ele encontra Jetro, né? O sogro dele, né? E aí o Jetro era só sacerdote de Madian. E segundo alguns estudiosos, foi ele que catequizou
Moisés a aceitar Javé como o Deus dele. Por quê? Porque Jetro adorava esse Deus que vivia na montanha lá do Sinai, ou a montanha do Horebe. Era um Deus da natureza. Era algum Anunnaki que morava naqueles ambientes ali. Então ele resolveu, bem, se apossou do grupo, né? O Jeová, Alá, Brahma e etc, Yaldabaoth, ele se apossou do grupo. Já tinha, né? Então, isso é uma coisa quase que certa de ter acontecido, né? Então, diz assim, que após a morte do faraó, né, e a restauração do politeísmo, que voltou no Egito, né, e ele saiu do Egito porque ele tinha uma certa influência, né, lá. Além disso, o ofício sacerdotal de Moisés possivelmente foi identificado com o termo Yahud, do qual o nome Yahudim judei, né? Então Yahudim vem de cair na palavra judeu, né? Foi derivado para indicar que aos seguidores de Moisés que figuram com ele no Egito. As analogias entre o chamado hino do sol atribuído a Akhenaton e o conteúdo do Salmo 104 vamos lá, olha aqui, são também citados e a esse respeito, mas não é tarefa deste livro entrar nos méritos dessa teoria, né? Limitemo-nos a afirmar que as religiões tradicionais consideram Moisés um monoteísta e fundador do monoteísmo judaico, do qual derivou mais tarde o monoteísmo cristão, tá? Mas é assim mesmo? Então bora lá. Eu acabei de falar do sogro de Moisés, tá? Em Êxodo 3 fala que do encontro entre Moisés e um dos Elohim, que mais tarde se tornaria o governante do povo de Israel sob o nome de Javé. Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, tá? Este último, conforme relatado a Bíblia, era sacerdote de Midian, área que podemos localizar entre o nordeste da península do Sinai e a atual Arábia, ao leste do Golfo de Ágaba. Tá? O toponômio também, né? Isso aqui é importante. Tá? O toponômio também parece em fontes extrabíblicas, como Ptolomeu, Jerônimo, Eusébio, Flávio Josefo, cujas citações nos permitem determinar com boa aproximação a localização do antigo assentamento de Midian, perto de oásis de El-Deb, ou Magarir Shuaib, né? Magarir Shuaib. Aqui existe uma fonte onde Moisés abastecia os seus rebanhos e uma gruta onde, segundo a tradição, Jetro encontra o seu El, possivelmente o singular de Elohim. Jetro também é chamado de Re-El, amigo de El, em Êxodo 2:18. Depois você confirme aí, Êxodo 2:18. Tá? Quando Moisés consegue tirar o povo do Egito, ele parte para a terra de Jetro, né, que é Rauel, tá? Amigo de El, um lugar que conhece bem dos anos em que esteve escondido, quando foi procurado por um assassinato cometido no Egito.
Aqui Moisés manteve a oportunidade de convencer sua futura esposa Zípora e seu pai Jetro Reuel, e seguinte: neste ambiente familiar recebido pelo sogro, em Êxodo 18, que ao saber da ajuda de Javé na libertação dos israelitas do Egito, diz o Êxodo 18, 11. Tá? E aqui o texto está em hebraico. Tá? Êxodo 18, 11. Tá? Então, vamos pegar aqui uma Bíblia para a gente dar uma olhada. Êxodo 18, 11. Tá? Vamos lá. Êxodo 18, 11. A gente, tá? Diz o seguinte: agora sei que Yahweh é maior do que todos os Elohim, porque naquilo que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então, ele está dizendo o seguinte: agora eu entendo que Yahweh, ou Javé, ou Jeová, é maior dos Elohim. Portanto, existiam outros Elohim. Ok? Dá para a gente entender isso, né? Reuel diz que Yahvé é maior dos Elohim, pois ele provou isso por meio dos seus feitos no êxito do povo do Egito. A comparação com os outros deuses é clara, uma comparação do qual Javé sai vitorioso por causa do seu fazer e não pela sua singularidade, o que nem sequer é sugerido nas palavras do sacerdote. Portanto, ele não está dizendo que ele era um Deus onisciente, onipotente, onipresente, eterno, e etc. e tal. Isso é uma falácia da teologia, né? Javé tem que provocar que é dotado de poder necessário para fazer o que promete e assim poder levar a cabo as suas intenções, mesmo que esteja em conflito aberto com outro Elohim rival, a quem o povo de Israel pode recorrer a qualquer momento. Devemos estar atentos às práticas religiosas seculares que nos mostram a figura do sacerdote sobre uma luz que tem quase nada a ver com aquilo que se referiam às culturas do Médio Oriente da época. Tá? Entre os sumérios, o sacerdote era chamado de Ensi. Suas funções eram de governador. Ele era um representante local de Deus, ou do Deus, né? Que governava uma determinada área. A posição de Ensi, sumério, correspondia à figura definida pelo termo acadiano Ishaku, não é? Isaac na Bíblia, né? Então, Ishaku, da onde se originou a palavra Isaac na Bíblia. Na língua semítica ocidental, o sacerdote era chamado de Cohen, tá? Certo? Então, termo que identificava a tarefa de que aquele que presta serviço como chefe. Ele era, portanto, novamente uma espécie de governador agindo em nome de um senhor da terra. Tá? Não por acaso que após o êxodo do Egito, Moisés encontra seu sogro que lhes dá instruções específicas sobre a organização das tribos que transformará em nação. Jetro, ou Reuel, é um Cohen, é um sacerdote, agindo em nome dos Elohim locais. Tá? E porquanto ele é hábil em governando, ele passa a seu genro todas as informações necessárias para fazer de Israel uma nação. Tá? Está lá em Êxodo 13, seguinte. Moisés atuará como mediador entre o povo e este Elohim,
ok? Ele representará os interesses do povo perante o Elohim, transmitirá ao povo as leis, portarias, selecionará dentre o povo homens justos que temam a Elohim e nomeará líderes de grupos de vários tamanhos, tá? Milhares, centenas, 50, dezenas. Essas pessoas selecionadas administrarão a vida cotidiana e as leis, cuidando pessoalmente dos assuntos de menor importância e solicitando a sua intervenção apenas em casos de maior relevância. Estamos lidando aqui com uma verdadeira organização piramidal para tornar funcional o governo de alguns milhares de pessoas. Tá? Ok? Aí nós vamos aqui para quando Moisés encontrou o Javé, né? Tendo estabelecido que mesmo para o sogro de Moisés, Jetro, Rauel, era a variedade de deuses, era completamente normal, vejamos como e quando Moisés conheceu esse Elohim. Em Êxodo 3, tá? Você pega a sua Bíblia e lê, Moisés é pastor de Jetro, Rauel conduziu o rebanho através do deserto até a montanha onde Javé habitou. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou ao Horebe, o monte dos Elohim. Tá? Isso está escrito em Êxodo 3:1. Aprendemos aqui que este Elohim vivia numa montanha específica, o Horebe. Vários estudos colocam que o Monte Horebe às fronteiras do território medianita, no leste nordeste da península do Sinai. A Bíblia diz que, enquanto Moisés estava lá, um malakim é plural, malak quer dizer mensageiro, malakim quer dizer mensageiros, né? Malak é mensageiro, singular. Um malak de Yavé veio até ele. Este malak era um porta-voz, não o próprio Elohim, mas o mensageiro dos Elohim. A tradição teológica identifica incorretamente os malakim como anjos. Como veremos em breve, lá no capítulo que ele vai falar, os malakim eram indivíduos de carne e osso que andavam, comiam e dormiam, sujavam-se e lavavam-se, possuíam até ser atacados, poderiam até ser atacados fisicamente por humano. Ele nada tem a ver com as figuras etéreas identificadas na tradição que construiu mais tarde, tá? Ok? Então, olha só. Voltando ao Êxodo, Moisés encontra um desses mensageiros. O malaque de Javé apareceu-lhe em chamas de fogo dentro de uma sarça. Tá? Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não queimou. A tradição religiosa descreve que este evento como um fenômeno sobrenatural. No entanto, Moisés sabe que o que vê não é uma aparição espiritual. Ele trata de uma pessoa física e de um fenômeno peculiar que o afeta. Este malaque é encontrado. Tá? Então, portanto, não se trata de nada de um milagre sobrenatural. Tá? Moisés vê uma sarça que se queima, tá? Sem se consumir. Nós nos perguntamos, era mesmo um absurdo? O termo hebraico, tá? O termo hebraico, que as tradições religiosas geralmente traduzem como arbusto, é sené. Esta palavra, no entanto, tem outro significado comum além de arbusto.
pois também pode significar cume rochoso. Em outro lugar da Bíblia, Sené é o nome de uma estrutura rochosa específica, um nome próprio. Em cada lado da passagem que Jonatas prendia, né? Aqui ele está dando o texto, Jonatas prendia a atravessar para chegar o posto avançado filisteu, havia um penhasco, um se chamava Bose e o outro Sené. 1 Samuel 14, 4. Portanto, a palavra Sené poderia indicar arbusto, mas poderia também indicar, tá? Um penhasco ou um cume rochoso, uma espécie de rocha, né? Então, é preciso a gente entender, tá? O significado. O significado raiz refere-se à área semântica de afiado, que pode ser atribuído tanto a um arbusto ou à formação geológica de arestas muito acentuadas. Agora, o Monte Horebe, como é mencionado anteriormente, é identificado como o lugar onde Javé habitou. Este Elohim, como sabemos, por muitos e outros lugares da Bíblia, era frequentemente associado a montanhas. Sinai, Horebe, Or, Seir. Portanto, não podemos deixar de nos perguntar o que Moisés realmente se refere quando diz em Deuteronômio 33:16 que Javé não é? Ok? De acordo com as traduções tradicionais desta passagem, Javé vive em um arbusto. Achamos mais fácil pensar que Javé tinha residência permanente, ou pelo menos preferencial, no cume rochoso da montanha, em vez de um arbusto. Dada a possibilidade oferecida pela dupla tradução, mato, cume, rochoso, tá? Esta última parece ser muito mais leitura aceitável, tá? Que Javé, você já pensou? Javé mora num arbusto, né? Então seria muito mais adequado dizer num cume, né? Na montanha, né? Marcada por aquele bom senso que não requer nenhum voo especial de fantasia. Estas são as mesmas de uma interpretação subjetiva. A confirmação vem de que Javé, que se dirige a Moisés, com uma ordem com uma ordem clara em Êxodo 13:12, que diz, tá? Está aqui em hebraico e traduzido para o inglês, né? Então, o serviço deve ser feito num mato, que segundo a versão que criticamos, seria a morada, lugar em que Moisés lhe atribui mais no monte. Então, voltamos ao Êxodo 3:2, podemos imaginar que o que queima não é uma sarça, mas uma parte afiada de uma rocha. E como veremos mais tarde, no capítulo 13, sobre os milagres do profeta Elias, não temos dificuldades em imaginar uma rocha que queima sem ser consumida, se estiver permeada ou coberta de substâncias oleosas inflamáveis. Ok? Se você espalhar qualquer produto, tá, betuminoso sobre uma pedra e aproximá-la de uma fonte de calor extremo, testemunhará precisamente o que aconteceu diante dos olhos de Moisés.
no Monte Horebe, uma chama que arde enquanto a pedra permanece aparentemente ilesa. Tá? Então, nós estamos aqui verificando tudo o que aconteceu com Moisés, né? A superfície deste sener ou, né, pedra e não arbusto, poderia pegar fogo assim que um dos veículos em que o Malaquim ou os Elohim viajavam pousasse. E é precisamente um Malak, um mensageiro, que chega primeiro ao encontro com Moisés, como acabamos de ver. Os autores bíblicos nos dão mais uma confirmação dessa leitura, ok? Então, se você observa, tá? Quando a gente vai para os textos semânticos, quando a gente vai para o campo da filologia, quando a gente vai fazer uma leitura acadêmica da Bíblia, indo ao semantismo, indo ao dicionário, indo à filologia da palavra, à raiz da palavra, nós percebemos que há várias traduções que são propositalmente feitas para enganar as pessoas. Ok? Por quê? Porque todo mundo imagina uma ideia o seguinte: se era um arbusto, nossa senhora, o arbusto estava queimando e não se consumia. Como é que pode um arbusto queimar sem se consumir? Mas aí, se a tradução correta for uma pedra ou uma rocha, ela não se consome mesmo. Basta você jogar qualquer betume ali, qualquer produto, né, que provoque combustão, e aí pega fogo e aí vem o extraordinário. É porque primeiramente chega um Malak, um mensageiro dos Elohim. Ele vem falar com tal, né? E Malak não tem nada de ser etéreo, não. Esses bichinhos todos comiam, bebiam, se limpavam, etc., iam, lavavam, até faziam sexo, né? Se você olhar o que está lá no capítulo 6 de Gênesis. Tá? Então, aí é mais provável também que ali, naquele momento, Moisés recebeu, certo, a visita de provavelmente o Javé, Jeová, Alá, Brahma e Aldabaote Enlil tenha vindo num Ruach ou num Gabod, né? E ali, meu amigo, aquilo ali produzindo quentura tal, queima, e ele aparece para Moisés. É claro que essas alturas, né, Moisés, ou seja lá quem for essa pessoa que herdou esse nome Moisés, trocou de nome por uma questão talvez até conveniente, né, tenha descrito na Bíblia que esse fenômeno era extraordinário, né, até hoje as pessoas acreditam que realmente o mar se abriu, né, aí aquelas ondas enormes. Você já viu o filme Moisés, né, em desenho animado, né? A ria da ria, quer dizer, e o mar se abre e eles vão, né? Milagres podem ser, se acreditar, basta você acreditar. Milagres vão surgir, ninguém jamais irá
depende só. Só basta você crer. Então, aí, as imagens, os filmes, os desenhos se encarregam de passar para nós a ideia de que aquilo tudo foi milagres. Foram manifestações portentosas de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, e dividindo água, tá? Passando a pé enxuto, matou os cavaleiros do faraó, tudo afogado, e o faraó levou E na verdade não é nada disso. A grande verdade é que esses seres detinham tecnologia, provavelmente usaram suas naves, o Ruach, para que, ao passar, agitassem as águas para que as águas pudessem baixar e eles passarem, não a pé enxuto, mas passarem. Mas ele era um Deus bom? Não. Ele continuou assassinando pessoas. Ele matou um monte de soldado e o faraó. E eles cantam isso após aí a passagem do Mar Vermelho. Eles cantam porque precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. É esse Deus, É por isso que nós estamos vendo o que está acontecendo lá, na faixa de Gaza. Porque esses judeus que não são judeus, que não são hebreus, são casaristas, são sionistas, portanto, não tem nenhum vínculo com as 12 tribos, tá? Se não tem, eles pegaram a Bíblia ao pé da letra e disseram: rapaz, esse Deus nosso é bom, que ele bota para matar mesmo, então bora partir para cima, bora invadir, nós vamos detonar, vamos explodir o hospital, que agora eles resolveram dizer que o hospital foi, foi o pessoal, o próprio pessoal, pessoal, acreditar na Globo, na CNN, na Band, no SBT, na BBC, na Reuters, é ridículo, tá? Ainda tem gente aqui no Brasil, tanto de direita quanto de esquerda, que ficam defendendo essa carnificina que Israel está fazendo lá. Então, o que está acontecendo lá em Israel é um gueto. Eles criaram um gueto para os palestinos e eles estão fazendo um holocausto. Por isso eu digo para vocês, eles são covardes. Covardes. Covardes, como o Biden é covarde, como os americanos são covardes, sempre foram covardes. Mas serão punidos por isso. Tá? Serão punidos pelos próprios Elohim. Que logo, logo vocês vão ver coisas acontecerem que vai estremecer muita gente. Entendeu? Por quê? Porque esse pessoal, eles resolveram dizer: nós vamos seguir tal como Deus é, nós somos nós. Ele era mau mesmo, mandava matar criança, matar mulher grávida e etc e tal, e nós também somos desse mesmo jeitinho, tá certo? Tá? Aí, somos desse mesmo jeitinho, e aí tem gente que diz assim: pô, é assim que a gente gosta, né? Isso é apenas o começo, pessoal. Não perca os outros vídeos que a gente vai trazer, mostrando para você os deuses ocultos. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.